Bom, eu sou Juliana Teles, eu atuo com gestão de pessoas e hoje o assunto desse vídeo é para falar sobre o impacto do mapeamento de processos e a assertividade no sucesso do seu cliente. Eu vou começar falando uma coisa que ninguém te contou sobre a diferença de sucesso do cliente e o atendimento ao cliente. Eu já recebi muitas solicitações. Juliana, você faz um treinamento aqui para o meu time porque nós estamos precisando melhorar o atendimento ao nosso cliente. O nosso problema não é vender, mas atender, entregar o pós-venda. Isso para nós aqui está crítico. Então, bom, partindo do pressuposto que essa pessoa ela já entendeu a diferença do antes, o durante e o depois. Mas sucesso do cliente também não é pós-venda. Vamos falar um pouquinho mais disso. A gente precisa entender que a cultura de atendimento ao cliente, ela envolve muito mais coisa e a palavra sucesso do cliente é muito mais abrangente. Todo mundo precisa entender que o cliente é que paga a folha de pagamento, é de lá que vem toda a estrutura da empresa. Então todo mundo tem que estar preocupado, independente se é o time de frente ou se é a retaguarda. E quando a gente começa a entender, então, mapeando, quais são as equipes que têm pontos de contato com o seu cliente, a gente começa a mapear também quem são os clientes internos e as entregas têm que se fazer. Pensando nisso, a questão da macrovisão dos processos, das equipes, das ferramentas, aí sim a gente começa nos comportamentos, Não é necessariamente desenhar um script de resposta de e-mail, de atendimento telefônico e de recepcionar clientes dentro da empresa. É muito mais do que isso. A gente passa por abordagem dos pilares culturais, como é que são os valores que fazem sentido para aquele cliente não só ter vindo, mas continuar comprando, continuar indicando, aquilo tudo faz sentido. E aí a gente começa a difundir essa cultura de sucesso do cliente ao longo dos anos, Cultura é igual unha, a gente tem que cuidar diariamente, tem que estar cultivando aqueles pilares ali. Então, muitas vezes, eu vejo gestores tentando implantar procedimentos, e querer... já até vi, essa semana passada mesmo, eu estava conversando com um que demitiu uma pessoa, ou seja, porque ela não soube providenciar um crachá para o funcionário entrar dentro da obra lá, e um dia parado na equipe lá me causou um prejuízo danado, ela não soube que ela tinha que fazer essa providência, não soube olhar para esse processo. De novo, é um processo mais do que tudo. Então, a gente primeiro corrige, a gente fala de corrigir o pecado e não julgar o pecador. Isso faz muito sentido, porque toda empresa ela tem um produto ou um serviço para entregar para o mercado. Então, a gente começa a entender, independente se ela é indústria, comércio ou prestação de serviço, quais são essas entregas que têm que ser feitas ao mercado, quais são as etapas nessa macrovisão e baseado nessas etapas, quais são as atividades, quais são os registros, aonde que estão, quais são as ferramentas de trabalho para execução de cada etapa, quais são esses microprocessos. Aí sim a gente começa a entender quem são as pessoas envolvidas, a partir desses registros, quais são os indicadores que a gente vai gerenciar. Aí a gente enxerga os fluxos de trabalho e aí nós temos papéis diferentes, o gestor geral, aquele líder e aqueles líderes de equipes. E eu começo a entender que olhando para o mercado, o empreendedor, você empreendedor, o seu trabalho é ajudar os seus clientes a ter sucesso. E a partir dessa entrega, de entender quais são os pilares de sucesso de cada perfil de cliente, então você prepara a sua equipe para conhecer as demandas do seu cliente. Quando você entra nesse nível de conversa, você começa a facilitar a vida dos seus clientes com o seu negócio. É essa que é a pegada. O seu papel é facilitar a vida dos seus clientes com o seu negócio. Então, quanto mais relacionamento, melhor. E aí, quanto aos processos, a gente trabalha numa visibilidade, numa transparência. Tem aí várias metodologias da cultura ágil que eu adoro, para você começar a escalar esses indicadores, padronizar os seus processos e melhorar a experiência do seu cliente com o seu negócio. Então, tem gente preocupada em cortar pessoas, em trabalhar nos comportamentos, mas a gente não resolve um problema no mesmo nível que ele é criado. A gente resolve os problemas numa análise muito mais ampla.
Então eu tenho certeza que eu posso ajudar, tem várias ferramentas, continue aqui que tem muitas coisas interessantes para falar não só de mapeamento de processos, de gestão de pessoas e de sucesso do seu cliente.